Olá, você que está aqui comigo no Mente Holística Cast. Hoje é um dia muito especial porque eu estou aqui com o Guilherme Dantas. Ele é oficial do Exército e ele teve uma experiência muito forte na vida dele. Inclusive, ele hoje, como escritor, ele relata isso no livro Força em Meio ao Caos. E nós vamos falar sobre isso, sobre essa força, inclusive, né, que tem no nome do livro dele, mas o que despertou nele em relação à vida, em relação a ele mesmo, em relação às pessoas à volta. Uma conduta que hoje ele aplica, inclusive, ele dá palestras falando sobre esse tema. Então, sejam bem-vindos. Mente Holística é um canal onde a gente trata de assuntos pertinentes ao corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, porque a gente entende que tudo é uma composição e que tudo, na verdade, vem para a gente ser quem a gente é. Então, seja bem-vindo, Muito obrigado, Isa. Guilherme. É um prazer mesmo, foi Prazer é muita meu. coincidência, né? Eu como escritora, você como escritor, você estar morando aqui, porque fica muito mais prático para a gente ter essa conversa. Então, seja bem-vindo e aí nós vamos falar um pouquinho, né? Quem é o Guilherme? Um pouquinho da infância, talvez, algo que te desperte e que te traga para esse momento. O que trouxe, o que fez tudo construir na sua vida desde a infância para você ser quem você é hoje. Isso eu acho que é bem legal. Ótimo, Isa. Muito obrigado pelo convite, né? E nós somos feitos de dores, né? Somos forjados desde a nossa infância, né? Nós já nascemos gritando, né? E ali já começa todo a nosso histórico, né? Nossa formação, as nossas marcas que a gente vai trazendo, né? E vamos criando identidades e somos o que somos hoje, né? Sim, E sim. sempre em evolução, né? Então, a minha infância, eu digo que eu fui criado numa família tradicional, meus pais, né, muito próximos, muito presentes. Eu tinha um irmão, esse irmão, eu digo que foi a dor mais forte que eu tive, que foi logo no início, tinha 20 anos, e ele faleceu por causa de leucemia, né? Eu recebi bullying também, um pouco na adolescência, pelo meu modo de ser. E a gente vai superando, né? Eu então entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, no Exército Brasileiro. Quando ele faleceu, eu já estava no Exército, já estava longe de casa, né? Então foi duro, foi um momento muito duro. Foram 5 anos, a academia são 5 anos de formação integral. 24, ficamos afastados, né, num outro estado, no caso era no Rio de Janeiro, eu paulistano, né, toda a minha família em São Paulo. E essa perda minha do meu irmão foi algo que me marcou e que me traz muitos ensinamentos, né, e meu modo de ver o mundo hoje também eu acredito que tenha muita influência disso, né. Depois eu terminei a academia, graças a Deus, fui para Campinas. De lá eu vim para Goiânia, fiz os cursos mais difíceis do Exército, concluí os cursos mais difíceis, onde a aprovação é coisa de 1%. Agulhas Negras é uma das coisas que é uma seleção incrível aquilo, né? Sim, a academia ela é para formação dos oficiais, né, do Exército. Ali já começa você a ser forjado, né? Sim, Então imagino. são 5 anos, forjado para o caos, né, para os momentos mais difíceis da nação. As pessoas ali, os militares, são preparados para fazer a gestão, né, nesses momentos de crise, né? E somos jovens ali ainda, né? E depois eu vim para Goiânia, dentro dessa situação que eu te falei, feito os cursos mais difíceis do Exército, vim para uma unidade aqui especial, aqui em Goiânia. Tive a oportunidade de ir para o Haiti. E lá eu estava como tenente já na época, estava servindo pelo Exército Brasileiro, mas nas Nações Unidas, com a missão de estabilizar a parte de segurança do Haiti. Eu já estava no Haiti, Isso era em que ano, Guilherme? isso em 2009.
Assim, o Haiti ele tem uma história bem assim, né, desafiador em todas Sim. as áreas, né? Você foi bem nessa época que estava... Sim, o Haiti, ele é um país, ele foi a primeira que teve a sua independência por volta do século, início do século XIX, foi a primeira colônia que teve a sua independência na América, no continente americano. E ali já começou era um país que não era um país, né, era uma colônia francesa, só que era a colônia que mais rentável, né, para os franceses. Tá. O haitiano, eles se organizaram e fizeram a independência. E dali até os dias atuais, é um país que sofreu muito. Muitas pessoas, muitos líderes, né, tomando poder, e outros países externos intervindo para tentar controlar o próprio Haiti, né? No caso dos Estados Unidos, no início do século XX, ele permaneceu por volta de 20 anos na administração geral do país. E no início do século XXI, em 2004, o Haiti estava um caos. O presidente tinha renunciado, o país estava entregue às gangues armadas. Nossa. Gangues que praticavam genocídio, algo muito forte, né? Algo que aqui no Brasil a gente não conhece. Então foi instalada a Missão das Nações Unidas em 2004 e o Brasil ele foi designado como comandante de toda a força militar, do contingente militar de vários países. Meu Deus, olha só que Uns coisa. 20 países que faziam parte do contingente militar. E o contingente brasileiro era o maior, né? Então começou de 2004 com a missão de pacificar o Haiti, que estava dominado pelas gangues armadas, que infelizmente hoje, atualmente, retornou. Voltou. Né? E eu fui em 2009. 2009 eu fui em junho de 2009, compondo um destacamento de operações de paz. Éramos em 24 homens e já estávamos lá há mais de 6 meses, quando então veio o terremoto, em janeiro de 2010. E quantas pessoas estavam com você nessa época ainda? Então, Do terremoto? O destacamento todo estava nosso destacamento todo estava lá, os 24. Mas já estávamos num processo de transição. Já havia um outro destacamento que já ia nos substituir. Eles tinham chegado um dia antes do terremoto, no dia 11. 11 de janeiro, eles chegaram, metade do destacamento que ia nos substituir chegou, e no dia 12 teve o terremoto. Então, foi algo assim... Eles chegaram para vivenciar também. Também, assim, né? eles nos ajudaram também. Estavam chegando, né, muitos não conheciam o Haiti. A nossa missão naquele momento, se não tivesse ocorrido o terremoto, era fazer a passagem de função para eles, mostrar o Haiti, mostrar os problemas, apresentar. Eram 2 semanas que seriam tranquilas, né? Sim. Que a gente ia mostrar para eles. Mas veio o terremoto, acabou que a gente não mostrou nada. E aí trabalhamos juntos, né? Resgatando, ajuda humanitária. Essa história, né, que quando, assim, você fala muito no livro, a questão de você estar tranquilo e de repente vem o caos, realmente, né? Assim, esse impacto, na verdade, deve ter gerado em todos, né? Você, na época, era o comandante desse grupo do brasileiro? O destacamento era composto por 4 equipes. Eu era comandante de uma equipe. Ah, tá. Uma equipe de 6 homens. Então, aí nessa hora, por exemplo, né, que vem, você está naquele conforto da estabilidade, igual você está contando, né? Já fazendo a transição e tal. E aí, o que é que revela? O que você entende que revela num ser humano, né? Um momento desse? Você sai da tranquilidade e de repente você entra no caos. Então, eu acredito que nós, quando aparece alguma dor, qualquer que seja, né, que impacte, nós temos 2 maneiras de agir, né? Ou você se vitimar, você se
você agir pelo medo, né? Não agir, na verdade, né? Sim, paralisar, ou você, né? Paralisar, ou você fazer alguma coisa, mesmo com medo. Né? Mesmo porque você não sabe o que vai ocorrer, o que está acontecendo, você tem várias incertezas, você não conhece as circunstâncias, mas você tem algo maior, que no caso meu lá no Haiti era de salvar vidas. Eu tinha esse propósito, quando eu estava lá, a minha missão era salvar vidas. Quando você estabiliza um país, você prover a segurança para aquele país, você está salvando vidas. Crianças estão indo para a escola, homens estão trabalhando, mulheres também. Quando não tem segurança, não tem vida, né? Não tem paz. Então eu tinha isso aí, quando veio o terremoto, eu falei, eu tenho que salvar vidas. O que der para nós fazermos, nós vamos fazer. Então mas eu tinha medo numa situação dessa, o terremoto, uma coisa que não é normal nossa aqui no Brasil, uma coisa que eu nunca imaginei passar. Exatamente. Né? Tanto é que quando ocorreu o terremoto, foram 50 segundos de tremor. Né? Esses 50 segundos, eu estava dentro de uma sala como essa aqui, só que eram 30 homens, e a gente estava fazendo um briefing para uma atividade que ocorria na parte da noite. Então tinha televisão ligada, tinha projetor, o comandante estava falando como que seria, computadores, e como a sala era pequena, nós estávamos todos muito juntos, né? Muito próximos, sentados ali. Começou o terremoto, começou a cair tudo, televisão, tinha um armário muito grande com vários documentos. Eu lembro do armário caindo, os documentos caindo. Assim, milésimos de segundo, todo mundo se movimentando, tentando sair. E tinha só uma porta, só tinha uma porta fininha, pequena. Todo mundo se direcionando para aquele lado, né? E eu, naquele momento, eu pensei que a base estava sendo bombardeada. Eu não pensava que era terremoto, porque fazia um barulho estrondoso, o chão se movimentava, tudo caindo. Não passou nenhum momento para mim que era terremoto. Estamos sofrendo um ataque, sei lá, alguma coisa está acontecendo aqui. Né? Aí depois, quando a gente saiu para o ar livre, que eu vi que era um terremoto. E aí, quando de repente, né, foi já chegando pessoas, né, nesse momento aí, todo mundo em desespero, né? Sim. E aí, assim, a reação de vocês, da sua turma, que você estava junto? Nós queríamos fazer algo. Todos nós, só que dentro do Exército nós esperamos ordens, né? Tem toda uma cadeia de comando. Então, a primeira coisa que foi feita naquele momento foi todos que estão na base ir para o pátio, que o comandante ia determinar as ordens. E como vocês receberam essa ordem? Assim, o comandante estava junto? A base era muito grande, mas foi de mensagem pessoal mesmo, porque nada funcionava, né? As comunicações, e a base era muito grande, mas nesse momento as pessoas vão se falando, né? E foram minutos, os primeiros minutos ali na base, aconteceu muita coisa. Daria para escrever um livro só dos primeiros 30 minutos, daria para escrever um outro livro. Mas a minha primeira missão, que eu posso dizer que foi logo a partir dos 30 minutos que o comandante começou a determinar o que cada um ia fazer, eu fui voluntário para ir para a primeira missão do Brabate, né, o Batalhão Brasileiro, falava Brabate. Que era levar material de saúde para uma base nossa, que ficava no centro do país, ao lado da presidência do Haiti, que ela desmoronou, tinham mortos, feridos, brasileiros, e a enfermaria tinha sido soterrada. Vários feridos que estavam lá, ainda havia uma pessoa, ainda depois veio a falecer, estava lá sofrendo demais, porque não havia material de anestesia, não havia material de sutura, só havia uma ambulância que tinha sido preservada, que ela estava fora da garagem, porque a garagem também caiu. Exato. E as viaturas que estavam ali. Então, a única coisa que tinha naquela base, que haviam 200 homens, mais ou menos, era uma ambulância com o material que estava nela, que para a ocasião não era nada.
Então a nossa primeira missão, e foi algo que, como nós não tínhamos comunicação, os dados iam vindo das viaturas que estavam na rua e chegavam na base, e aí eles traziam informações, Palácio Nacional, né, que é a sede do governo haitiano, não existe mais. Nossa. O hospital tal desmoronou. E a base militar foi a mesma coisa. Foi a primeira informação que chegou. Então, eu fui voluntário para essa missão, sabendo que ia ter que atravessar um território todo incerto, desconhecido, com a população desesperada, né? E foi muito impactante essa primeira missão, porque nós estávamos totalmente sozinhos, não havia, era a população toda do Haiti nas ruas, ninguém ficava dentro de casa, porque as casas que ainda não tinham desmoronado, estavam abaladas, né? Estavam abaladas. Então ninguém tinha coragem de ficar, era tudo na rua. Não. Isso aí já eram 6 horas da noite, já estava à noite. E energia elétrica não existia, comunicações não existia, tudo que era elétrico caiu, né? As torres de alta tensão. Então, é porque eu fico imaginando, quando a gente fala da inteligência emocional, do controle emocional, eu imagino o desafio, né, que foi para vocês, para a sua equipe, o grupo de vocês que estavam lá, se manterem num certo equilíbrio, porque é lógico, né, eu acredito assim. Então, até uma pergunta que eu quero fazer, né? Então, você liderou independente do medo que você estava, né? Independente daquele movimento que estava acontecendo fora, você conseguiu dentro. De onde você acha que você tirou essa força? Assim, essa força, eu acredito que são experiências que eu fui tendo, a minha formação, a academia, meus pais, né, dentro de casa. Você vai sendo forjado, né? Então você vai sendo preparado para situações que eles são impostas, que você não espera, que são esse tipo de dor aí do Haiti. Então eu acho que a vida ela me preparou para estar naquele momento ali, entendeu? Eu fiz, como eu falei, eu fiz os cursos mais difíceis do Exército. Então esses cursos também me prepararam a minha mente para eu estar liderando aqueles homens ali. E na função de líder, numa situação de caos, o único que não pode titubear é o líder, não, o líder, assim a gente fala, é o comandante, né? Sim, no caso, do grupo, que está ali dando as ordens, né? Porque o grupo depende de você. A vida deles, eles botam a vida deles em risco e seguem suas ordens porque eles confiam que você vai levar ao sucesso, né? Então, porque eles confiam em você. Porque as ordens, naquele momento, eles botam a vida deles em risco também. Então, eles têm que confiar em você. Né? E você não pode em nenhum momento titubear. Por mais que eu estivesse com muito medo. Né? Então, mas nós somos preparados até... a gente estava conversando aqui antes de iniciar, né? A respiração 4x4 é uma coisa que a gente aprende e depois ela é no inconsciente. Quando chega nesses momentos, nós fazemos a respiração sem perceber, né? Para se controlar, para controlar o sistema nervoso ali, né? Porque é normal vir o sentimento de raiva, de angústia, de desespero, de medo. Só que você tem que controlar tudo isso na sua mente. Exatamente. Porque o maior carrasco é você mesmo. Você se auto-sabota. Com certeza. Né? Você é uma autossabotagem mental. E a tendência nossa é essa. Né? A gente sempre busca ali a parte né, vitimista, né? Mas a gente tem que lutar contra nós mesmos, principalmente nesses momentos que outras vidas dependem de nós. Né? E que o tempo é o inimigo. Porque se você demora para decidir, o mal pode acontecer, frações de segundos. Né? Então, ali eu tinha que decidir, eu tinha que tomar. Depois, quando a adrenalina passa, tal, você acaba refletindo, né, um pouco
melhor até para você colher alguns ensinamentos, para ver o que você fez de certo e errado, para você melhorar para uma próxima vez, né? Porque vai vir, as dores elas vão vir, até faz parte da vida, né? Tá bom, assim, tudo bem quando você fala, né, as dores virão, tudo certo. Mas assim, você estando aqui no Brasil, a gente estando aqui, a gente ainda não passou por esses desafios, né? Assim, tão avassalador como é um terremoto nesse nível. Mas você fala também lá no livro sobre o caos interno, o terremoto interno de cada um de nós, né? Que por vezes a gente passa num lado emocional, num lado financeiro, né? De relacionamentos e tal. E hoje você se dedica a dar palestras falando sobre esse assunto. Sim. Então, assim, qual que é a abordagem que você fala mais na sua palestra, assim, que você acha que é muito relevante para nós ouvirmos a sua palestra, ou alguém, né, ouvir sua palestra? Eu acredito que seja a gestão emocional, porque tudo é gestão emocional. É você controlar o que você vai absorver na sua mente, como você vai controlar a sua mente. Se você vai deixar a sua mente ser controlada pela voz do desespero ou pela voz da razão. É claro que nós todos somos seres humanos, não é questão de frieza, você está sendo frio, não é isso. É questão que em alguns momentos nós temos que ser racionais, né? E a minha palestra, eu mostro um mapa da reconstrução. As dores, cada um tem o seu momento para você superar uma dor. Às vezes, um mês, um ano, 10 anos, ou às vezes uma vida toda, um trauma de infância que você arrasta ele e consegue superar só quando for bem adulto, né? E eu, pela minha vida, como eu falei, eu perdi meu irmão quando ele tinha 13 anos. Eu tive minha separação conjugal, que foi muito forte para mim também. Eu falei só das vitórias profissionais, né? Mas eu tive grandes derrotas na carreira militar também, mas que me levaram a chegar onde eu estou hoje. Com certeza. Né? E endividamento, já passei por isso também, que vai forjando nós. Então, em todas essas dores, eu vi que todas seguiam o mesmo ponto, mesmos pontos para você superar, que é o tal do mapa da reconstrução, onde eu peguei uma dor que eu tive, que foi o Haiti. O Haiti é mais uma das dores que eu tenho comigo, uma das marcas que eu trago comigo. Como foi muito intenso o Haiti, porque o meu livro basicamente 5 dias que eu conto no meu livro. É do dia 12 ao dia 15. 12, 13, 14, 15. Sendo que 15 de janeiro é meu aniversário. Né? Esses 4 dias, né, é basicamente o meu livro. E eu consigo ali sintetizar um mapa da reconstrução para ficar assim de uma maneira didática, que a pessoa ela entenda que primeiro ela tem que aceitar a dor para começar a sua reconstrução. Se ela não aceita a dor, o que aconteceu, ela nunca vai superar aquilo ali. Ela vai ficar sempre remoendo, se vitimizando, tal. Depois tem que se ancorar num propósito muito grande, algo que para quem você ama, algo que te faz te sustentar nos momentos mais difíceis, né? Fazer por alguém, né? Não é por você, é para o outro, é para o próximo, é para você deixar um legado para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a pessoa que você ama, quem você ama, né? Esse é um propósito maior, porque é isso que te sustenta quando tudo desmorona. É o propósito, você acha que é esse? É o propósito? O propósito é o centro de gravidade de tudo. Sim. O propósito maior. Só que às vezes é muito difícil. Qual que é o meu propósito, né? É uma pergunta que às vezes as pessoas passam a vida toda e não conseguem buscar. Exatamente, porque é uma resposta muito dentro de Muito dentro, né? É porque é uma escolha, na verdade, não é? Sim. Propósito eu vejo como uma escolha, porque se você não tem uma direção, você não sabe, né? O que é que pode, a força que você tem, o que você pode, né, deixar ali, como você falou, de legado. E realmente é bem assim, poucas pessoas têm até, talvez, né, o interesse de saber que tem um propósito, Sim. não é isso? Mas eu acredito que o propósito ele surge ou quando você quer ver sentido nas coisas nos momentos mais duros da sua vida. Quando você está no fundo do poço
e você não quer ficar no fundo do poço. Aí que tá, você tem que decidir sair daquela situação onde você está. E aí você, como que eu vou sair daqui? Por quem eu luto para sair dessa situação? Por que que eu vou lutar para sair dessa situação? Porque eu quero continuar por alguém. No final, acho que tudo se resume a amor ao próximo. A palavra, assim, se fosse para sintetizar tudo, é amor. Amor a alguém, a alguma situação, ao seu propósito, a servir as pessoas, né? E eu acredito que não é nós, não é o ego, não é amor apenas a si, porque isso eu acho que é muito superficial e acaba acontecendo o que nós estamos vendo tanto hoje no mundo, né? As pessoas pensando muito nelas e esquecendo o próximo, e acaba, quando elas vão se dar por si, elas estão doentes mentalmente. Que elas se cobram muito, que eu tenho que ser muito, muito bonita, que eu tenho que fazer tal coisa e tenho que me produzir muito, né? E aí acaba a ansiedade, todo aquele caos interno, ela não consegue controlar a sua mente. Respira. Respira, essa 4x4 aí, ó. Né? É isso mesmo. Então, a questão é o centramento, né, que está faltando, né, na gente. E, assim, você, com essa coisa, né, de ajudar o próximo, de estar trabalhando no que você trabalha, incluindo, né, as palestras, que é uma ajuda, uma forma de ajuda, assim, qual que é o ponto da estrutura que você teve com você mesmo? Primeiro você, né, estruturou, para você se achar preparado para começar a fazer esse trabalho. Você teve um ponto, um start, foi lá no Haiti, ou antes, você falou que já tinha esse tipo de propósito, mas esse sim, porque tem aquele que impacta mais. A gente tem um propósito, eu vou ajudar, vou tal, mas de repente tem algo que aí grita, né, já não é só um... Então, você se preparou antes, você sente que você teve uma preparação, além de todas essas vivências que você teve, mas aquilo assim, de você, sabe, aquela coisa do, tá difícil, mas eu vou, aconteceu isso aí, mas, né, eu aceito, agradeço e vou fazer o que tem que fazer. Você teve um momento único, especial, não sei, assim, que... Eu sempre tive vontade de ajudar o próximo, sempre. Quando era menino, eu lembro que as pessoas que eu mais gostava de conversar eram com os idosos. Porque hoje eu vejo dessa forma. Na época eu não sabia o porquê. Porque eu via que eu conversando com eles ficavam felizes. Eu ficava horas e horas conversando com meu avô, com minha avó. E eu via que eles ficavam felizes e eu gostava daquilo. Hoje eu vejo por quê? Porque nós, normalmente, o idoso está numa outra sintonia, e nós, nessa correria do dia a dia, a gente acaba deixando, né, pouco tempo para aquela pessoa que já fez tanto, está dentro de casa, está esperando que você venha e converse com ela. Então, hoje eu vejo que eu fazendo aquilo que eu estava fazendo, eu estava ajudando os meus avós, né, no caso. Então, depois veio a situação do meu irmão. A situação do meu irmão é algo muito, muito duro, que eu vi ele sofrer demais, né? E eu não gosto de ver as pessoas sofrendo. Então, a minha inspiração é ajudar as pessoas a não sofrerem. E no Exército, a mesma coisa. Eu entrei no Exército com o ideal de ajudar as pessoas, a nação, a sociedade, né, em situações de crise, né? Eu já estive em alguns momentos. Nós, graças a Deus, nosso país é um país que não temos desafios com outros que vêm do exterior, né? Mas temos problemas internos. Eu já trabalhei em situações na área de fronteira, em cidades, em grandes capitais, né, no Haiti. E você se sente útil. A ideia desse livro, né, respondendo a sua pergunta, é eu me sentir realizado. Como que eu me sinto realizado? Ajudando o próximo. Quando eu vejo que eu fiz algo que ninguém conseguiria fazer por aquela pessoa, aí sim eu me sinto útil, entendeu? Realizado. Então, tirar uma pessoa, no caso, das minhas palestras, eu consigo fortalecer a mente das pessoas. Pessoas
E hoje, atualmente, no Exército, o meu maior trabalho é nisso, é na parte de gestão emocional, além de outros, né? E é uma forma que eu vejo. No futuro, meu ideal, meu objetivo no futuro é de montar uma equipe de voluntários para desastres naturais. Hoje eu não consigo isso porque eu não tenho tempo para isso. Mas no futuro próximo, o meu objetivo é esse. Né? Porque daí eu vou estar ajudando mão na massa, não é só falando. Entendi. Né? Eu gosto disso, se Deus me permitir fisicamente, mentalmente, de fazer essa ação, é isso que eu vou fazer. Olha só, muito bom. Muito, né? Tem um altruísmo nato aí, né? Já Acredito, de perceber o outro, porque é aquilo que você falou, às vezes na correria do dia a dia, você, dentro de casa, às vezes, como você contou, né, também, a gente não vê o próximo, né? Então, realmente, assim, o seu trabalho, que eu entendi, né, esse livro, ele veio para isso, veio no momento que nós estamos vivendo, que também é muito desafiador. A gente sabe, né, que as nossas crianças hoje, você tem 2 filhas, elas precisam de uma atenção especial porque está vindo muita informação, muita coisa de fora para dentro, né? E isso, dessa postura, né, da gente se observar, da gente se ver dentro do equilíbrio, eu acho que é fundamental hoje, no momento que nós estamos vivendo. Porque essa coisa, né, de buscar fora aquilo que está dentro, já está muito impresso nas pessoas, de um modo geral, né? Às vezes a gente esquece, né, que a gente tem tanta coisa boa e fica, às vezes, olhando o de fora, vendo as coisas de fora e não percebe. Então, é muito mesmo importante, é um momento muito especial desse livro seu, das suas palestras, né, de mostrar para as pessoas que, assim, basta a gente olhar dentro, né, basta a gente querer fazer algo pelo outro, porque está aí tudo à disposição também para isso, né? Com certeza. E tem muitas pessoas nos aguardando, né? Aquela pessoa que é capaz de fazer um bem, tem muitas pessoas nos aguardando, não é isso? Muitas pessoas precisando de nós, né? Precisando, Eu falo que aguarda, porque assim, é como se fosse energeticamente, né? A gente vibra e, logicamente, a gente teve, né, essa empatia da gente estar aqui hoje, porque teve alguma coisa que nos né, conectou no sentido do ideal, do objetivo, do propósito, né, que eu vi ali na sua história, na sua escrita. Então, é assim que eu vejo que as pessoas chegam até a gente, né? Com certeza. Então, eu espero mesmo, né, que o seu livro alcance muitas pessoas, muito mais pessoas. E você aí que quer, né, comprar o livro dele, saber da história dele, tá lá na Amazon. É só entrar lá e... Sim. Né? Tem o Instagram também. Tem o Instagram, depois a gente, no dia que for colocar isso aqui no ar, a gente coloca lá. Então, para as pessoas realmente, né, acessarem, entender o que é que você fala desse mapa. Sim. Porque a gente precisa mesmo de um mapa, pelo fato que eu estou falando que a gente está perdido, né? O ser humano de um modo geral. Então, esse mapa eu acho que vem bem a desejar nesse momento, bem assim, para fazer realmente a diferença, né, na vida das pessoas. Com certeza. Então, eu vejo que se a gente for conversar mais aqui, a gente vai falar mesmo de coisas internas, coisas que nos desafiam no dia a dia, tal. Mas se você, assim, para você falar alguma coisa para quem nos ouvir, você fala alguma coisa e sobre o que você achar que é interessante, aí você olha ali para aquela câmera e fica à vontade de ver se tem alguma mensagem. Eu acredito que todos nós temos nossos terremotos, né? O terremoto, ele vai aparecer na vida, 1, 2, 3, vários terremotos na vida. Agora, o que define se ele vai te destruir ou se ele vai te reconstruir, é você que decide isso. Nenhum terremoto é o fim. Eu acredito nisso, né? Que nenhum terremoto
é o fim do seu destino. Depende de você. Aí, perfeito. É isso aí. Vamos, né, colocar isso aí na nossa mente, porque realmente os desafios estão aí. Todos os dias a gente passa, né, por alguma coisa que a gente tem que superar, nos conhecer. E é um momento mesmo, né, de ver qual terremoto agora que está me abalando aqui para que eu... Eu tenho medo dos próximos. Eu tenho medo, mas prossigo, né? É isso. A gente vai apesar do medo, né? É isso aí. Porque senão a gente fica O medo é normal. Não normal. pode deixar ele dominar. Exatamente. É isso mesmo. Guilherme, então, foi um prazer a gente, né, essa conversa, é uma troca, na verdade, eu falo que é um bate-papo, né? Mas que foi, assim, muito prazeroso mesmo, te conhecer, saber um pouco de você, da sua história, né? A gente está, assim, falando da mesma coisa, né? De busca interior, de força, de coragem, de seguir apesar de, né? Isso. Apesar de de tudo, a gente seguir. Então, muito obrigada. Muito obrigado a você pelo convite. Eu espero os próximos. Né? Foi muito gratificante estar aqui com você. Então, não, mas você vai fazer uma palestra para nós ainda lá na empresa, vai ser ótimo. Coisa boa. Né? Ajudar as pessoas, olhar o brilho nos olhos das pessoas, isso que me satisfaz. É isso mesmo. Obrigada a você que nos assistiu. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E o livro do Guilherme, Força em Meio ao Caos, vai estar disponível o link para você adquirir na descrição desse vídeo. Muito obrigada. Fiquem bem.